Que tempo maravilhoso, né? Nós vimos aqui inúmeras pessoas, inúmeros encontros, com características das mais diversas e aleatórias possíveis, em momentos também diferentes, cada um com a particularidade. E temos muito que aprender, não acima de tudo com as personalidades, mas antes de qualquer outra coisa com o próprio Cristo, com o próprio Senhor Jesus. Em cada momento, ele consegue dar um tratamento especial para cada pessoa, mostrando a gente que o encontro que nos converte, o encontro com Jesus que nos transforma, ele é particular de cada um. É verdade, né? Alguns estão em momentos de alegria, outros encontram com o Senhor Jesus de modo transformador e único quando estão em momentos de dificuldade. Quem sabe tristezas, quem sabe doenças, quem sabe aí dificuldades mil. E em cada momento o Senhor se faz presente, né? Isso é incrível, eu fico refletindo sobre isso, né? De como cada história ela é importante para o nosso Senhor, de como cada um de nós somos valorizados e que o Senhor nunca nos trata como um gado, né? Um tratamento igual para todos. Ele não dá tratamento igual para todos, sabe por quê? Porque cada um de nós temos uma história peculiar. Cada um de nós temos uma experiência individual única, uma personalidade inconfundível, ainda que hajam irmãos gêmeos, né, idênticos, que se pareçam em tudo fisicamente, a alma de cada um, a personalidade de cada um é diferente, é única, é exclusiva. E Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, alcança independentemente da raça, da cor, né, da idade. E isso me faz cada vez mais perceber a grandiosidade do nosso Senhor. Incrível, viu? Eu curti demais essa série. Não sei se vocês curtiram, mas para mim fez muito bem, tá bom? Vimos aqui nas quartas e aos domingos 20, vou repetir, 20 sermões. 20 sermões que eu oro, crio diante de Deus expectativas de que durante toda a sua vida você vai se lembrar de pelo menos uma delas. Que pelo menos uma delas possa ter falado diretamente o seu coração. Se mais de uma ter falado, amém, glória a Deus. Se todas tiverem falado, vamos fazer uma festa. Mas eu oro muito, né, para que vocês possam gravar isso. Não porque fui eu que preguei, longe disso, mas porque eu estou como instrumento a serviço dessa palavra, né, para levar. Eu sou como um garçom, tá bom? Ninguém lembra muito de garçom, ninguém sabe o nome do garçom, mas sabe quando demora as coisas, né? E sabe quando a comida é boa. Então curtam a comida, não olhem para o garçom não. Olhem para a comida, sejam servidos, se alimentem disso, tá bom? Saboreiem tudo isso, tá bom? O que é que nós veremos hoje? Hoje nós vamos aqui para a última mensagem, meus amados irmãos. O plano era trazer a última mensagem e já voltarmos aqui para o culto. Será que isso vai acontecer? Né? Eu acho que não vai acontecer, né? Acho que ainda vão ter algumas mensagens até retornarmos aqui para as nossas reuniões no prédio da igreja, fisicamente, mas a intenção era essa. E o que eu planejei era bem menos sermões, mas graças a Deus o Senhor foi me dando mais sermões e aqui cheguei ao 21º sermão, intitulado aqui de frente com Jesus. Para onde nós iremos hoje? Qual texto vamos olhar essa noite? Nós vamos para Marcos capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo de número 1. Só um versículo, quero ficar só com um versículo aqui essa noite, tá bom? Diz assim, estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui eu gostaria de, diante de qualquer coisa, destacar esse verso tão pequeno, que não podia, mas que também não podia ser melhor para iniciar aqui uma mensagem, né? Iniciar aqui a mensagem do Evangelho de Marcos, tá bom? É assim que começa esse livro e é assim que eu quero finalizar essa série. Quando Marcos fala princípio do Evangelho, eu penso o seguinte: não temos tudo, tá certo? Não temos tudo de Jesus Cristo registrado em Mateus, Marcos, Lucas ou João. Não temos.
muita coisa que a gente não sabe. Muitas conversas que Jesus teve com algumas pessoas que a gente não teve registro. Mas o que temos aqui, essa porção que temos, é uma porção valiosa, é a porção que o Senhor, o Espírito Santo, editou para que chegasse até nós, tá bom? E essa pitadinha tem a ver com o próprio Evangelho, tem a ver com as boas notícias de que pecadores como eu e você podemos encontrar redenção, podemos encontrar salvação por meio de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. E se a gente bater a cabeça um dia, se o Alzheimer nos pegar um dia, que esqueçamos o nosso nome, que esqueçamos o nome dos nossos netos, a idade deles, ou quem sabe até a nossa própria idade. Mas que não esqueçamos a verdade principal de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, o Rei dos Reis. Que nunca nos esqueçamos dessa verdade, porque é ela que vai nortear tudo. E durante toda essa série, durante todos esses 20 sermões, aquilo que eu mais quis de modo escrachado, de modo escancarado, era compartilhar o Evangelho com vocês. Eu louvo a Deus porque muitos membros de nossa igreja fizeram o seu trabalho, conversando com pessoas do trabalho, conversando com pessoas da vizinhança, com familiares, compartilhando o link. Quantas pessoas já não marcaram presença aqui nas lives? Pessoas que eu nunca vi na minha vida, mas que eu posso dizer o nome de cor, não é isso? Consigo dizer a cidade. Há um carinho aqui que foi construído ao longo dessas últimas semanas porque pessoas se importaram com outras pessoas, porque não consideravam justo ter essa palavra só para si. Isso me alegra o coração, porque das duas orações que mais se repetiram, e está aqui meu caderninho, né? Caderninho de orações aqui, o caderninho da bodega, o caderninho do fiado, era que esse link, essas lives, alcançasse o maior número de pessoas possível e que o alcance pudesse ser profundo, né? Que impactasse a vida de uma vez por todas. Que pessoas crescem no Senhor Jesus Cristo e que outras pudessem crescer na fé do Senhor Jesus Cristo. Amém, minha gente? Que tempo incrível, que tempo maravilhoso. Esse foi o objetivo que eu tive ao tratar aqui em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, seja da fase de Jesus aqui no ministério terreno, em sua morte, em sua ressurreição, e inclusive em sua glória, né? Passamos por todas essas fases aqui do Senhor Jesus Cristo, tá bom, minha gente? Então vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas, né? E basicamente essa mensagem funcionará como uma grande retrospectiva daquilo que nós vimos, né? Aquilo que nós ouvimos ao longo dessas últimas semanas. Eu espero não ser longo, não ser chato, longe de mim prejudicar aqui a sua atenção. Mas me permitam, talvez aqui os mais sensíveis ouvirão, se lembrarão, quem sabe até se emocionarão diante de algumas coisas que eu irei falar, assim, pelo menos é isso que eu espero. Essa tem sido também a minha oração de hoje, tá certo? Das coisas que eu falei, das coisas que eu tive como objetivo ensinar, a primeira delas, sem dúvida, diante dessa mensagem do Evangelho, diante desse Cristo que é o próprio Filho de Deus, esse que é o início, o princípio do Evangelho, que as coisas sempre começam em Deus, não esqueçam disso, tá bom? Se você quiser começar... Onde é que eu começo, hein, pastor? Começa pelo começo. E o começo está lá. O princípio criou Deus, os céus e a terra. Deus sempre é o nosso começo. Se você está virado aí, né? E quer reencontrar o caminho, comece com Deus. Não comece com você. Por favor, comece com Deus. E então, quando a gente pensa sobre isso, e aí depois de pensarmos em Deus, nós precisamos compreender aquilo que nós vimos, e aqui é uma retrospectiva, que em primeiro lugar, meus amados irmãos e amigos, todos nós estamos impuros demais diante de Deus. Somos semelhantes ao leproso que fedia as nossas más obras, os nossos pecados, a nossa natureza corrompida e enganosa, fede diante do Deus glorioso, desse Deus que é santo, desse Deus tremendo. E diante dessa podridão,
muitas coisas podemos fazer para maquiar, e uma delas é a religião. A religião, meus amados irmãos e amigos, pode até maquiar o nosso exterior, mas de modo algum muda ou resolve aquilo que somos por dentro. A religião pode funcionar como um analgésico da alma, onde nós enchemos o nosso peito e dizemos: obrigado, porque eu faço o bem ao próximo, né? Eu estava com o grupo, o Carlos Jefferson e Bibia, do IFCE, GAP do IFCE hoje pela manhã, e depois da mensagem eu preguei ao meio-dia, um dos jovens falaram assim: pastor, eu vi uma tirinha, um meme no Facebook de alguém olhando, né, para a parábola do fariseu e do publicano. E ele dizia assim, né, graças a Deus que eu não sou como fariseu. Olha só, minha gente. É hilário, é irônico, mas infelizmente muitos de nós caem nessa cilada. Nós olhamos e pensamos que somos alguma coisa, pensamos que somos mais do que as outras pessoas, porque a religiosidade pode produzir em nós esse tipo de engano. Um engano sutil, mas não deixa de ser engano. Uma mentirinha com M minúsculo, mas que continua sendo engano. Se a religião tenta maquiar, no fundo, nós somos um bando de fracassados. Fracassamos aqui na nossa vocação, na nossa profissão, fracassamos aqui na nossa família e fracassamos também na vida. Ora bolas, o nosso maior fracasso é diante de Deus. O nosso fracasso é não, em primeiro lugar, darmos glória a Deus, porque esse é o motivo pelo qual fomos criados. Nós somos criados para realizar o plano de Deus, para glorificar, para exaltar o seu nome. E, infelizmente, quando nós optamos por, em vez de dar glória a Deus, buscarmos a nossa própria felicidade antes de qualquer coisa, nós invertemos os papéis. E em vez de vivermos para adorar a Deus, na verdade adoramos os nossos sonhos, adoramos os nossos próprios prazeres, adoramos a nossa própria vida. E estamos aqui como um bando de fracassados. E aí queremos dar uma de sabidos demais. Mas a pergunta que vem é: o que nós sabemos, enfim? Será que o que sabemos é o suficiente para nos dar paz com Deus? Em uma geração onde se valoriza cada vez mais os canudos, as homenagens, os diplomas, e cada vez mais uma informação fácil sendo adquirida, a pergunta é: quanto que nós sabemos, ou se o que nós sabemos hoje é o suficiente? Eu penso que muitos de nós estamos querendo dar uma de sabidos demais e talvez buscamos nas riquezas o sentido nas grandes coisas que nós amamos e acabamos nos tornando pessoas estribadas demais em nosso próprio lucro, em nosso próprio valor monetário, em nosso próprio salário. É difícil, dói no coração ter que admitir, mas eu admito, é difícil você encontrar uma pessoa muito estribada e muito amante do Senhor, muito desejoso por Deus, porque o problema, ainda que o problema em si não seja ter o dinheiro ele vai nos seduzindo. E quem tem muito, nunca acha que tem o suficiente. E a pergunta que já foi feita tantas e tantas vezes: quanto de dinheiro é o suficiente? E as pessoas respondem: só mais um pouquinho. Meus queridos e amados irmãos, nós aqui podemos passar aqui, deixar passar a grande chance da nossa vida, a chance de encontrarmos a redenção. Deus nos livre disso. Sucumbimos a uma miséria moral, a uma miséria espiritual, porque muitos de nós, não todos, mas muitos de nós, estão vendidos demais. E a moral, a fé, a nossa conduta,
a nossa integridade, o nosso caráter, às vezes é posto à prova. Porque também somos tentados a imaginar que o que é mais importante para a nossa vida é comer e beber. E então, às vezes, por um trabalho escasso, nos colocamos em situação onde não trazemos glória para Deus, mas ficamos em empregos mentindo, fazendo uma falcatruazinha aqui, acolá, enganando um, enganando o outro, puxando o tapete aqui, puxando o tapete acolá do próximo, para que a gente possa se dar bem. Mas não é isso não. Não se trata disso. Quanto mais fazemos isso, mais vendemos a nossa própria alma. Misericórdia. Ah, meus amados irmãos, meus queridos, quem de nós não pisou na bola? Mais de uma vez, inclusive. Quem de nós não pode ser taxado como vacilão demais? Vacilamos naquilo que falamos, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos até, naquilo até mesmo que recordamos. Ó, gente, uma pessoa rancorosa é uma pessoa que fica voltando no passado, aqui, ó, fica voltando no passado e fica cada vez mais trazendo tristeza, né? Como uma pessoa que varre a casa simplesmente para levantar poeira do carpete, do tapete, não é para jogar no lixo. E por incrível que pareça, né? As más lembranças podem viciar o coração. Do mesmo jeito que a mentira também vicia, do mesmo jeito que a fofoca também vicia. E então isso se torna aqui um estilo de vida, né? Um estilo de vida onde nós vacilamos demais. E aí, dessa forma, nos tornamos cada vez mais cegos demais. Pessoas que não enxergam a realidade espiritual. Para falar a verdade, pessoas que não estão nem aí para o porvir, para o futuro, para a palavra de Deus, para com a vontade de Deus, para com a santidade e a justiça do Senhor. Ficamos lentos, então. Dessa forma, nos tornamos tardios para entender, lesados demais para crer no Senhor Jesus Cristo. E aí, qual o veredito? O veredito é o mesmo, é o único. Estamos perdidos demais sem Jesus Cristo. Quem sabe a vida chegou a um nível onde o pecado é tamanho que nos encontramos descontrolados demais, quem sabe nos vícios, seja na bebida, seja na droga, seja na violência ou qualquer outro vício. Descontrolamos o nosso próprio coração, saímos do trilho. Mas isso não é tudo, não. Ao longo dessas 20 mensagens, ao longo desses 20 sermões, nós encontramos o mais. E esse mais é exatamente o mais que nos favorece com alegria. É o mais que acalenta o nosso coração com a verdade. Com a verdade. Ainda que não tenhamos percebido a nossa miséria cedo demais, uma coisa nós não podemos nos esquecer. Se estamos vivos, ainda dá tempo. Se estamos vivos, então temos que compreender que não é tarde demais. Não é, ainda dá tempo. Cabe a nós compreendermos que diante de Jesus somos como aquele centurião que se achava indigno demais de ter o próprio Senhor Jesus Cristo na sua casa. É assim que Ele quer que estejamos diante dEle. Devemos nos achegar com, meus amados irmãos, uma humildade, singeleza de coração e sermos achados diante dele como simples demais, pessoas simples de coração. Pensem sobre isso. Não permitam, por favor, que a incredulidade faça de cada um de vocês pessoas céticas demais. Deixemos Ele, o Senhor Jesus, nos vencer de uma vez por todas, para que só assim, ao sermos declarados derrotados demais, possamos enxergar o Deus vitorioso, o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, que venceu o pecado e que venceu o inferno. Se nós nos agarramos a Ele pela fé, começamos a experimentar a vitória que está nele.
que vem dele e que transborda a cada um daqueles que creem. Não devemos desfocar, desistir ou nos desapegar, nos tornando como pessoas preocupadas demais, achando que o que fizemos no passado não tem perdão. Não. Muitas pessoas foram narradas na palavra do Senhor como pessoas preocupadas demais, e uma delas, com muito carinho, nós falamos da Marta, amiga de Jesus, que se preocupou com outras coisas e deixou a melhor parte de lado, pelo menos por um momento de sua vida. Não caiamos no mesmo erro. Por favor, se formos a Ele, teremos uma reconciliação incrível, seremos amigos demais do Redentor e viveremos em amizade profunda e eterna para todo sempre, onde o calendário não vai mais existir, onde o relógio não fará mais nenhum sentido. Caso contrário, se nós não buscarmos o Redentor pela fé e encontrarmos essa amizade, se endurecermos o nosso próprio coração e sucumbirmos ao nosso próprio ceticismo particular, nós estaremos separados demais dele um dia. E nesse dia, não haverá mais nenhum tipo de esperança para um retorno com o Senhor. Pensem sobre isso. A característica que eu queria destacar essa noite é uma só. E levemente diferente daquilo que eu vi com vocês ao longo desses 20 sermões, eu não quero estabelecer um adjetivo, simplesmente uma qualidade, mas eu quero destacar aqui uma pergunta. E essa pergunta é exatamente o título do sermão de hoje. Será que nós ouvimos demais? Anote aí o tema desse sermão. Ouvimos demais? Será que 20 sermões foram o suficiente para que o seu coração pudesse ser transformado? Ou não? 20 sermões não fizeram efeito nenhum. Será que é isso? Diante de todas as pessoas nas quais nós estudamos, seja aquele leproso que clamou por misericórdia, seja Nicodemos, um religioso demais, seja Zaqueu, alguém que estava perdido demais, ou sejam os pescadores, né? Pedro, Tiago, João, André, pessoas simples demais que foram chamadas para se tornarem pescadores de homens, ou quem sabe das muitas, incluindo o jovem rico, que pensou, que se preocupou com a eternidade, com a vida eterna, foi até o Senhor Jesus, mas deixou a grande oportunidade passar. Quem sabe somos tão falidos, quem sabe estamos tão cegos como Bartimeu, que ainda que os olhos não enxergassem nada, no coração, por meio da fé, Bartimeu enxergou mais do que todos à sua volta. Será que aprendemos a lição de que precisamos ensinar sobre Jesus e preparar os nossos filhos, as nossas crianças, para um encontro definitivo, redentor, salvador, transformador, que só pode ser encontrado em Jesus? Será? Será que a gente tem preparado ou tem respondido que é cedo demais? Misericórdia de nós. Será, meus amados irmãos, que somos como aquele endemoniado gadareno fora de nós, longe de si, descontrolados demais? Vimos aqui um tempo incrível e maravilhoso com o próprio centurião, mostrando a sua humildade, clamando ali para que Jesus pudesse simplesmente falar à distância. Olhamos a história tão bonita, a história que sempre me recordo da Vivi, nossa querida irmã, 4 amigos, pelo menos 4 amigos, levando um amigo aleijado, paraplégico ou tetraplégico, quem sabe, até o encontro de Jesus. Uma história incrível, uma história linda. Quem sabe nós não nos identificamos com Marta, preocupadas demais com coisas que são secundárias. Quem sabe somos como aquele mestre da lei, sabido, sincero, mas que não estava ainda dentro do reino. Quem sabe a mensagem que mais tocou a sua vida foi a do ladrão na cruz, que no último dia da sua vida, quem sabe até na última hora,
da sua existência aqui nessa terra, ele entendeu o Evangelho e recebeu a salvação do Senhor? Ou será que eu estou falando com pessoas que são mais parecidas com Tomé, que ouvem falar das boas notícias de que Jesus está vivo, de que ele vem para reinar, mas não acreditam? Parece que as provas não são suficientes, são céticos demais. Ou será que o que está te levando para o buraco é um caráter corrompido, como aqueles centuriões, ou melhor, como aqueles guardas vendidos, corruptos demais? Será? Penso que muitas vezes possamos estar no fundo do poço, não pelo pecado tão terrível que seria mentir descaradamente, mas pelos vacilos. Foi sem querer, né? Muitos de nós vão dizer, foi sem querer, mas fez. Será que muitos de nós não estão decepcionados profundamente com o fracasso particular? Fracasso como os discípulos, como o pai, como o menino? Será que somos lesados e a ficha não cai, o crédito não cai na conta, não faz o plim, a lâmpada não acende, a mensagem não faz sentido no nosso coração, porque somos como os discípulos no caminho de Emaús, lesados demais para compreender, ou quem sabe nós estamos precisando de uma experiência como Pedro, o vacilão, precisou ter. Pedro foi restaurado pelo Senhor Jesus Cristo. Ou quem sabe a nossa arrogância está tão grande, a nossa independência está tão grande que a única coisa que nós precisamos no momento é de uma derrota única e decisiva pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E longe de nós sermos pessoas que viverão separadas demais do Salvador por toda a eternidade. Pensem comigo sobre tudo que nós aprendemos. E a pergunta continua, ela reverbera, ela ecoa. Ouvimos demais? Qual é o tempo de se ouvir demais? Será que, por um lado, 20 sermões não são suficientes para que o seu coração se quebrante? Ou, por outro lado, nós dizemos, pastor, queremos mais, precisamos de muito mais, não porque o nosso coração está duro e a palavra aparentemente não está fazendo efeito, mas porque amamos. E poderemos dizer, Senhor, para onde vou? Se tu tens as palavras da vida, as palavras de vida eterna, eu amo aprender do Senhor, eu amo ouvir a tua voz, escutar o teu doce nome, ouvir as palavras de vida eterna da tua própria boca. Será que somos como essas pessoas que amamos a Jesus dessa forma? Se sim, amém. Se sim, o consolo é que tudo nessa vida vai passar. O coronavírus tem prazo de validade, tá bom? Mas a palavra de Deus não vai passar. Estaremos com Ele. Lá, nesse dia, os que creem em Jesus não vão mais precisar ler Bíblia. Você sabia disso? Lá no céu não vai mais existir Bíblia, a gente vai mais precisar ficar olhando as páginas. Marcos o quê, hein? Capítulo 1, versículo... Não, minha gente. A própria palavra viva estará conosco. Estaremos de frente dele. De frente com Jesus por toda a eternidade. O que você escolhe? O que você prefere? A graça tem sido o suficiente para a sua vida? Ou você vai deixar essa oportunidade passar? Jesus não se encontrou diretamente com nenhum de nós. Ele não passou pela minha vida fisicamente. E certamente, se você for esperar isso acontecer, eu lamento, porque quando acontecer, e vai acontecer, vai ser tarde demais, porque vai ser o dia da prestação de contas e você vai ser achado em falta. Mene, mene, tekel, parsim, como nos é dito lá em Daniel. Sua vida foi pesada e foi achada em falta. Meus amados, meus queridos, o encontro que Jesus tem com cada um de nós é um encontro espiritual. É um encontro indireto. Sabe como é que se dá? Deixa eu dizer uma coisa, sem arrogância nenhuma. Toda vez que alguém prega a palavra de Jesus para outros, estão dando oportunidade para que outros se encontrem com Jesus. Logo, sabe qual é a minha conclusão? É que diante dessa mensagem, você está tendo mais um encontro com Jesus hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Judas Iscariotes teve vários encontros com Jesus. Vários encontros.
E no final ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, se enforcou e é o filho da perdição. Perdeu ali completamente qualquer possibilidade de salvação porque ele negou ao próprio Cristo, porque ele foi escolhido para isso desde o início, essa é a realidade. Mas se isso te fere o coração, pensa que o encontro que você precisa com Jesus, ainda que seja olhando para essa live, olhando para o seu reflexo aqui, ó, no óculos, o seu reflexo não, o meu reflexo no óculos, Jesus está indo ao seu encontro. Permita, clame, peça para que esse encontro seja um encontro transformador, definitivo, de uma vez por todas. Eu clamo, eu choro pela vida de vocês, para que, de fato, esse evangelho faça sentido, seja transformador. Se Deus abençoar, em poucos dias retornaremos o culto. Que alegria seria ter você conosco. Quantos cultos terão? No mínimo 3. Isaac, eu pregando, no mínimo 3 cultos. Será que você vai participar ou você simplesmente vai se dar por satisfeito em parasitar lives aqui e acolá e viver uma fé fingida, uma fé de plástico, tá certo? Uma fé à distância e sem envolvimento com o Senhor, sem envolvimento com o povo do Senhor? Será que você vai cair nessa ladainha? Não caia não. Vai por mim, não caia não. Foge disso enquanto dá tempo. Lembra que você está de frente com Jesus. Não deixe a oportunidade da salvação passar. Não hoje. Eu lhe suplico, por amor a Deus, pela glória do Altíssimo, pelo seu próprio bem. Não faça isso. Clame, creia, confie, se entregue, se arrependa dos seus pecados e se agarre no Salvador pela fé, porque Ele garante que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por esses 21 sermões pregados, obrigado por esses 21 sermões aqui, que para mim foram empolgantes, trouxeram clareza, acredito, a muitos. Que o Senhor dê poder a essa palavra, que o Senhor faça essa palavra, essa semente cair em boa terra e frutificar de 30 para 1, 60 para 1, 100 para 1, de modo miraculoso, extraordinário, visível, concreto. Que mais cedo ou mais tarde muitos possam ver que a transformação foi verdadeira e continua. Faz isso. Nos agracia em pouco tempo batizarmos muitas pessoas que estão convictas, verdadeiramente sinceras e alicerçadas na obra e na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Faz isso, meu Deus. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minha gente, que alegria. Eu acho que a gente encerrou com chave de ouro esse período da nossa vida, né? Lembrem, falem com Deus sobre isso, não deixem de orar pela minha vida, orar pelos amigos, orar pela igreja. Estaremos de volta, se Deus abençoar, em poucos dias, tá bom? Em poucos dias poderemos ali dar pelo menos um tchau de pertinho, não é isso? Tá bom? Então deixa eu me despedir aqui de vocês. Olha só, o Eudes Vera diz aqui: boa noite, irmãos, melhoras, pastor. Valeu, Eudes, obrigado aí pelas palavras. Eu quero dar uma boa noite, um beijo a todos vocês e dizer, né, não saia daqui, ó, sem fazer o coração, tá bom? A saudade é grande e o choro também. Beijo!